Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Nos dias atuais, vemos um mundo imerso em um turbilhão de incertezas, com sistemas políticos e econômicos em constante crise e as pessoas em busca incessante de respostas para suas aflições. No entanto, a palavra de Deus nos ensina que, embora o mundo esteja abalado, ele continua sendo a nossa rocha. Em Romanos capítulo 8, versículo 39, a Bíblia nos lembra que nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Este versículo é um lembrete de que, independentemente das circunstâncias ao nosso redor, o amor de Deus é constante e inabalável. A angústia de nossos tempos não é maior do que o poder de Deus para nos salvar. Ele é o nosso refúgio seguro e devemos confiar plenamente nele, pois seu amor nos sustenta em meio às adversidades. Ele nunca nos deixará ou nos abandonará, oferecendo-nos a paz que o mundo não pode dar. O mundo moderno tem vivido uma busca desenfreada por poder e por ideologias que muitas vezes afastam as pessoas da verdadeira adoração. Vivemos em uma era de idolatria velada, onde coisas e ideias substituem o lugar de Deus. Como em Êxodo capítulo 20, versículo 3, que diz: "Não terás outros deuses diante de mim", somos advertidos de que devemos estar atentos para não colocar nada acima da nossa devoção ao Senhor. A cultura contemporânea exalta o eu e as realizações humanas, mas isso não pode nos separar do amor de Deus. Ele é o único digno de nossa adoração. Quando permitimos que essas falsas ideias se tornem ídolos, estamos afastando-nos do verdadeiro amor divino, mas Ele, em sua misericórdia, nos chama de volta, oferecendo perdão e restauração. O amor de Deus nunca falha, e Ele está sempre pronto a nos acolher de volta, se arrependermos nossos corações e voltarmos a Ele de todo o nosso ser. Em um mundo que vive sob constante ameaça de catástrofes naturais, doenças e crises existenciais, muitos se sentem inseguros e apreensivos sobre o futuro. A vida moderna parece ser um campo de batalha contra o medo e a incerteza. Contudo, a Bíblia nos ensina a ter confiança no Senhor, que é a nossa paz. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, somos orientados a não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam conhecidas as nossas petições diante de Deus. O amor de Deus nos envolve em sua paz, e apesar das dificuldades, Ele nos sustenta com esperança. Nada neste mundo pode nos separar do seu amor incondicional. Ele nos oferece um refúgio seguro, onde podemos descansar. Mesmo nas tempestades mais fortes, a paz que vem de Deus é mais profunda que qualquer circunstância adversa. Devemos confiar que Ele tem o controle de tudo e nos conduz a uma paz verdadeira. A injustiça social e a desigualdade se espalham como um câncer em muitas partes do mundo, gerando sofrimento e desesperança entre os mais necessitados. No entanto, a Bíblia não nos deixa sem direção em tempos assim. Em Amós, capítulo 8, versículo 4, Deus alerta sobre a exploração dos pobres e a negligência dos necessitados. Porém, mesmo diante dessa realidade cruel, o amor de Deus permanece como fonte de justiça. Ele é o Deus que vê o clamor do oprimido e promete restaurar a ordem em seu tempo. A Escritura nos diz: "Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos." Mateus capítulo 5, versículo 6. Isso nos lembra que a verdadeira justiça virá do Senhor, e Ele nos chama para agir com misericórdia e compaixão. Enquanto o mundo se afasta da verdade, o amor de Deus se torna um farol de esperança para os justos, aqueles que buscam viver de acordo com sua vontade.
Em uma sociedade cada vez mais individualista, o desejo por sucesso pessoal tem superado o valor das relações interpessoais. A solidão, apesar das conexões virtuais, parece crescer enquanto as pessoas se afastam da verdadeira comunhão. A Bíblia nos exorta a viver em unidade e amor uns com os outros. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, é dito: não deixemos a nossa congregação, como é costume de alguns, mas exortemo-nos uns aos outros. O Senhor nos chamou para sermos um corpo, unidos em Cristo, e não devemos negligenciar essa unidade. A separação entre os indivíduos é um sinal de que estamos esquecendo o amor que Deus nos ensina a cultivar, um amor que edifica e fortalece a igreja. O verdadeiro amor, que vem de Deus, nos chama a viver em comunhão, apoiando uns aos outros. O amor de Deus nos ensina que, ao nos amarmos, nos aproximamos mais dele. Em um mundo marcado por crescente corrupção e depravação moral, o pecado parece dominar os corações humanos, levando muitos à destruição. A Bíblia, no entanto, nos oferece um alicerce firme, mostrando que a graça de Deus é mais abundante do que o pecado. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Romanos capítulo 5, versículo 20. O amor de Deus é poderoso para perdoar e restaurar aqueles que se arrependem de seus pecados. Mesmo em tempos de decadência moral, Ele estende sua mão de misericórdia para os que o buscam sinceramente. Através de Cristo, a redenção está ao alcance de todos. Em João, capítulo 3, versículo 17, somos lembrados de que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O amor de Deus não falha, e Ele oferece salvação a todos, não importa o quão grande tenha sido o erro. A guerra, a violência e os conflitos têm sido sinais claros dos tempos modernos, e o mundo parece estar em constante agitação. Mas a Bíblia nos ensina que a paz não vem das circunstâncias externas, mas de uma relação íntima com Deus. Em Mateus capítulo 24, versículo 6, Jesus nos avisa: ouvirão de guerras e de rumores de guerras, vede que não vos assustem. Mesmo em tempos de aflição, Deus oferece paz aos seus filhos. Ele é o príncipe da paz. Isaías, capítulo 9, versículo 6. E aqueles que confiam nele podem experimentar sua tranquilidade, independentemente da turbulência ao seu redor. O amor de Deus é um refúgio seguro, e embora o mundo possa estar em guerra, Ele nos chama para a paz interior, que só pode ser encontrada em sua presença. Nossos corações devem permanecer firmes, aguardando sua volta, quando Ele trará a verdadeira paz. O afastamento da fé é uma triste realidade em muitos lugares, com muitas pessoas abandonando os ensinamentos de Cristo em favor de filosofias vazias e falsas doutrinas. A apostasia é um dos sinais que Jesus nos alertou que ocorreria nos últimos tempos. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, lemos: nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Contudo, a verdade permanece inabalável. A Bíblia nos chama a permanecer firmes em nossa fé, mesmo diante das tentações do mundo. A fidelidade ao Senhor é essencial. E como está escrito em João, capítulo 15, versículo 4, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O amor de Deus é a nossa âncora segura, e é em sua palavra que devemos permanecer, pois ela nunca passará. Mesmo que muitos se desviem, o Senhor guarda os que permanecem fiéis. O mundo vive com uma enorme disparidade entre os ricos e os pobres, com muitos sofrendo as consequências de um sistema injusto. No entanto, Deus, em sua palavra, nos ensina a cuidar dos necessitados e a lutar por justiça. Em Provérbios capítulo 19, versículo 17, lemos: quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, e Ele lhe pagará o seu benefício.
O amor de Deus nos chama a agir com misericórdia e a sermos instrumentos de sua justiça. Enquanto a desigualdade cresce, a igreja deve ser um reflexo do amor divino, ajudando os necessitados e promovendo a solidariedade. O sinal dos tempos é a pobreza, mas também a oportunidade de levar a esperança do Evangelho aos que sofrem. O Senhor promete que a justiça de seus filhos será recompensada e que aqueles que buscam sua face em auxílio aos outros serão abençoados abundantemente. A volta de Cristo é o maior sinal dos tempos. Jesus nos assegurou que ele retornará para buscar os seus e estabelecer um novo céu e uma nova terra. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, ele diz: "Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras." A esperança da igreja está na volta gloriosa de Cristo, quando a justiça será restaurada e o mal será erradicado para sempre. O amor de Deus nos mantém firmes na esperança dessa promessa. Como está escrito em 1 João, capítulo 3, versículo 2, "Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos como ele é." Até lá, devemos viver em vigilância, aguardando com fé e confiança a sua volta, certos de que nada poderá nos separar de seu amor eterno. Em meio aos desafios que enfrentamos, é impossível negar que o mundo vive um período de intensas transformações. Os sinais dos tempos são evidentes. Uma sociedade cada vez mais marcada pela insegurança, pela busca desenfreada por poder e pelo afastamento da fé verdadeira. As tempestades da vida nos afligem e a humanidade, na sua ânsia por encontrar sentido, se perde em ideologias vazias e promessas que não sustentam. No entanto, é justamente nestes tempos de caos que a palavra de Deus se torna mais presente, mais firme, oferecendo a esperança que o mundo não pode dar. A promessa do Senhor de que nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus é um farol que ilumina nossas sombras. Em meio a tantas incertezas, ele permanece constante, firme e imutável, convidando-nos a depositar toda a nossa confiança nele. Sua misericórdia é mais forte do que as adversidades e seu amor mais profundo do que as dores do coração humano. O Senhor nos chama a viver com coragem, sem medo dos desafios que surgem à nossa frente, pois em sua presença encontramos paz e segurança. O amor de Deus não apenas nos alcança, mas nos transforma, nos convida a ser luz em meio à escuridão, a ser reflexos de sua graça em um mundo necessitado de esperança. É tempo de nos unirmos em fé, de restaurarmos a confiança no poder da oração e de nos entregarmos completamente à vontade do Pai. Não estamos sozinhos nessa jornada. Ele está conosco, guiando-nos, amparando-nos, oferecendo-nos sua sabedoria eterna. A vitória não está nas coisas visíveis, mas no que é eterno e imutável em Cristo Jesus. Portanto, em meio aos turbilhões da vida, devemos lembrar sempre que o amor de Deus é a nossa âncora, a nossa fortaleza e a nossa esperança. Que possamos permanecer firmes, confiantes e aguardando a volta do Senhor, que trará a paz definitiva e a redenção de toda a criação. E com esse espírito de confiança, elevemos a nossa voz em oração, unindo-nos em um só coração. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigado por assistir ao vídeo até o final. Sua presença e seu apoio são extremamente valiosos para nós.
Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda a impulsionar o canal e a levar essa mensagem a mais pessoas que precisam ouvir. E se ainda não se inscreveu, aproveite para clicar no botão de inscrição e ativar o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Com o seu apoio, podemos continuar trazendo mais conteúdos que edificam, inspiram e ajudam a transformar vidas. Agradecemos de coração e nos vemos no próximo vídeo.